Olá, queridos internautas, sejam muito bem-vindos ao canal Centro Espírita Jesus de Nazaré. É com grande alegria que recebemos vocês aqui, sejam muito bem-vindos. E para a palestra de hoje teremos como reflexão o tema: o que é a doutrina espírita? E quem irá contribuir com a palestra de hoje será o nosso amigo Jomar Gontijo. Jomar é fundador e presidente do GEC, Grupo Educação, Ética e Cidadania. Há muitos anos, trabalhador incansável do Espiritismo, mestre em educação, adquiriu grande respeitabilidade, principalmente na área da educação e da ética espírita. Também é um grande amigo e colaborador aqui do Centro Espírita Jesus de Nazaré. Portanto, Jomar, seja muito bem-vindo e uma excelente palestra a todos. Olá, amigos ouvintes, internautas, espíritos encarnados e desencarnados. Vamos, então, com a bênção de Jesus, iniciar mais esse estudo. E hoje a gente vai tratar aprofundar um pouco mais a respeito do que é a doutrina espírita. Apesar da maioria de vocês já falar assim, eu sei o que é a doutrina espírita, mas muitas vezes a gente não sabe na profundidade necessária para que a gente possa compreender aonde estamos e principalmente aonde pretendemos chegar. Então a doutrina espírita, ela é muitas vezes confundida com o espiritismo, com o movimento espírita, quando não é confundida também com o bandismo, o candomblé e outras religiões afro-brasileiras que também utilizam da mediunidade. Então esse estudo aqui eu acho que vai esclarecer bastante para a gente entender o que é o espiritismo, o que é a doutrina espírita, da onde que veio, quais os seus objetivos. Então a gente vai tentar fazer de uma forma muito didática o esclarecimento desses tópicos. E a primeira coisa que eu queria debater com vocês são dois conceitos muito amplos, que também se confunde espiritismo com espiritualismo. E são diferentes, que é o conceito de materialismo e o conceito de espiritualismo. O que é isso? Materialismo se diz de qualquer doutrina, de qualquer ciência, de qualquer forma de conhecimento, qualquer teoria, que só tem ou só concebe a existência de matéria, aquilo que é ponderável, aquilo que é mensurável. Então, não existe nada além da matéria. Isso é chamado materialismo. Já espiritualismo é toda e qualquer doutrina que concebe algo além da matéria, que existe, além dessa matéria visível e ponderável, alguma coisa além, que muitas vezes não é ponderável, não é medida, mensurável, por métodos normais e por fenômenos normais. Então, geralmente, todas as religiões são espiritualistas. O catolicismo é espiritualista, a Umbanda é espiritualista, as religiões crentes são espiritualistas, até o islamismo é espiritualista. Então, todas as religiões geralmente são espiritualistas. Tem filosofias espiritualistas, são filosofias que concebem alguma coisa além da matéria. E tem até algumas ciências espiritualistas, apesar que o senso comum, a ciência é materialista, porque o método científico precisa pesar, precisa ponderar, precisa ter experimento, mas hoje já a ciência avança um pouco em direção ao espiritualismo.
Então, ficou claro o que é materialismo, o que é espiritualismo? Espiritualismo tem alguma coisa além da matéria, que a gente vai chamar de espírito. Alguma coisa além da matéria, que não é matéria. E o materialismo é aquilo que só concebe a matéria. Mas e aí? Da onde que então vem o espiritismo? O espiritismo é o mais fácil da gente explicar. O espiritismo, inclusive, tem como é que chama quando a gente nasce? Que dá certidão de nascimento. Quem conhece o que é a certidão de nascimento do espiritismo? Quem sabe? Ninguém? Chama-se o Livro dos Espíritos. O Livro dos Espíritos foi o primeiro livro espírita do mundo. E é ele, lá na introdução, que o autor desse livro cria a palavra espiritismo. Essa palavra não existia antes. Quem sabe a data que ele escreveu esse livro? 1857. Então já faz mais de 150 anos que essa palavra espiritismo foi cunhada. Na verdade, ela foi cunhada em francês, muito parecida com o português, né? Espiritismo. Então, o espiritismo, ele tem uma data de nascimento. Ele nasce na França, com um pedagogo francês chamado Hippolyte Léon Denisard Rivail, que escreveu nesse livro, o Livro dos Espíritos, um pseudônimo, Allan Kardec. Então, ele ficou conhecido depois como Allan Kardec. Então, o espiritismo surge lá, na França, no século XIX, em Paris, escrito por esse senhor, esse pedagogo, que se intitulou Allan Kardec. E o espiritismo, então, era um esforço desse homem, desse pedagogo, desse cientista, de compilar, nós espíritas brasileiros falamos codificar, ou seja, colocar em códigos, em letras, o que a gente chama de doutrina dos espíritos. Então vejam, o espiritismo não é a mesma coisa da doutrina dos espíritos. O espiritismo é a doutrina codificada. É aquela doutrina dos espíritos que orientaram Allan Kardec e ele codificou isso, que é o que a gente chama de espiritismo. Então, há uma pequena diferença entre doutrina dos espíritos e espiritismo, porque o espiritismo é aquilo que foi codificado em livros. Então, hoje a gente conhece a doutrina dos espíritos daquela época, daqueles espíritos que ajudaram Allan Kardec na missão dele, pelos livros que ele escreveu. São 5 mais importantes. O Livro dos Espíritos, sem dúvida nenhuma, é o primeiro mais importante. Depois tem o Evangelho, o Livro dos Médiuns, a Gênese, o Céu e o Inferno e Obras Póstumas. Esses 5 livros são muito importantes de serem lidos, porque eles têm a doutrina espírita codificada. Eles são o que a gente conhece como espiritismo. Mas, Jomar, sempre ouvi falar que doutrina espírita e espiritismo é a mesma coisa. A maioria das pessoas usam como uma sinônimo da outra, mas tem essa diferença. Por quê? Vejam que já há uma tradução, porque os médiuns, quando escrevem uma mensagem, já passa pela tradução do médium, e depois ainda passou pela codificação de Allan Kardec. A doutrina pura seria aquele pensamento espiritual ali, que foi descendo de frequência através dos médiuns, os médiuns traduziram aquilo
e Allan Kardec compilou e surgiu o Espiritismo. E isso em 1857. E aí eu pergunto para vocês, e o movimento espírita? É a mesma coisa que a doutrina e que o Espiritismo? Não. Porque o movimento espírita é o movimento dos homens que tentam se orientar pelo Espiritismo e pela doutrina dos Espíritos que gerou o Espiritismo. Mas é um movimento ainda humano. E tudo que é humano, o ser humano carrega as falhas dele. Então, o movimento espírita é ainda abaixo ainda, porque é um movimento de seres humanos que tentam seguir a doutrina dos espíritos e o espiritismo. E aí você vê que a doutrina, o movimento espírita, ele se diferencia de acordo com o tempo. O movimento espírita da época de Kardec, do século XIX, na Europa, era um. O movimento espírita no Brasil, lá no início do século XX, era um. O movimento espírita hoje no Brasil, no século XXI, é outro. Então, o movimento espírita, ele vai evoluindo, assim como a sociedade humana vai evoluindo, porque o movimento espírita, ele é um movimento humano. Eu vou falar um pouquinho mais do movimento espírita, só para a gente entender como é que ele é estruturado. Que o movimento espírita, ele não tem uma base, um centro de poder, como é na religião católica, que você tem o Vaticano e que o Papa, ele ordena tudo de cima para baixo e controla todas as igrejas, todos os padres, e tem o Papa, os cardeais, os bispos, os padres, tem essa hierarquia. O movimento espírita não tem isso, não tem hierarquia. A orientação vem do Espiritismo, vem principalmente desses 5 livros que o Allan Kardec escreveu, que lá está a doutrina dos espíritos, né, codificada. E cada centro espírita no Brasil e no mundo tem a liberdade de fazer o movimento do jeito que ele acha melhor. Então não tem um Vaticano, não tem alguém que determina. Por isso é que em cada cidade você vai, tem um centro espírita que funciona diferente. Tem centro espírita que adota passe, tem centro que não tem passe, tem centro que o passe é de uma forma, tem centro que o passe é de outra, né? Tem centro que tem reunião mediúnica, tem centro que tem reunião de atendimento, né? Então, os centros variam de um para um, mas todos seguindo aquelas orientações que eu, inclusive, vou falar um pouco mais. Agora, não são... e aí a gente não pode confundir o movimento espírita com o movimento da Umbanda, do Candomblé, nem o espiritismo com Umbanda e Candomblé, porque o Candomblé é uma religião que veio da África e misturou um pouco com o catolicismo, mas ainda mais preservada. Já a Umbanda é a primeira religião brasileira mesmo, ela é uma religião nova e ela vem da mistura, né, do espiritismo, do catolicismo e do candomblé. Então, juntou essas 3 e formou Umbanda. Por isso que você vê elementos do espiritismo lá, porque a mediunidade era usada também nos cultos africanos. Você vê elemento católico lá, né, cada Exu lá, cada Deus lá virou um santo católico. E você vê também mediunidade, né? E você vê... Então, quer dizer, a Umbanda é uma religião que misturou essas 3 religiões. Mas não é espiritismo. O espiritismo vem lá da França, desses livros. Então,
E também os centros de Umbanda, eles também têm as práticas deles, vindas dessa tradição, né, da mistura das religiões africanas, católicas e também um pouco de influência do espiritismo. Eu já tive num centro Umbanda e eles estavam estudando o Evangelho segundo o Espiritismo, que é uma literatura espírita, né? E que ótimo que eles estavam estudando isso. Então, mas vamos então agora, já que falamos do movimento, vamos falar do que é a doutrina mesmo. O que é que esses espíritos superiores, evoluídos, que orientaram Allan Kardec, trouxeram para o mundo e Allan Kardec codificou. Então, vou falar alguns aqui, uns 4 ou 5 conceitos que eu acho importantes. Primeiro, Deus. Pergunta número 1 do Livro dos Espíritos. Kardec pergunta: que é Deus? E vejam que a pergunta já é inteligente. Ele não pergunta quem é Deus. Então, Deus, já para Allan Kardec, não era pessoa. Então, ele pergunta: que é Deus? E os espíritos respondem: causa primeira de todas as coisas, suprema inteligência. Então, ele despersonifica Deus. Porque o Deus que estava acostumado à Europa, a tradição judaica cristã, era um Deus dos exércitos, era um Deus pai, era um Deus pessoa. E os espíritos falam que Deus não é pessoa, Deus não é humano, Deus é a suprema inteligência. Deus é a causa do universo, a causa de tudo. Então vejam, Deus não tem olhos, não tem boca, não se arrepende, não tem sentimentos humanos. Ele está além de tudo. Kardec, quando faz um estudo sobre Deus, ele fala assim: nós só podemos, pela razão, descobrir o que Deus não é. Aí ele começa: olha, Deus é único porque Deus não pode ser vários. Imagina se Deus fosse vários. Como é que um ia brigar pelo outro para ver qual que era mais poderoso? Então Deus tem que ser único, se for vários não dá certo. Por que Deus é o supremo poder? Uai, se tivesse alguma coisa mais poderosa do que Deus, esse seria Deus e não ele. Por que Deus tem que ser a causa primeira? Uai, porque tiver uma causa antes de Deus, se Deus for causado por alguém ou por alguma coisa, esse alguém ou alguma coisa que seria Deus. Deus não pode ser material, porque a matéria sofre efeito das leis da matéria. Então, Deus tem que ser além da matéria, Deus não pode ser material. Então, Kardec, ele começa a pesquisar pela razão, mas é aquela identidade negativa. Ele descobre o que Deus não é. Ele vai tirando o que Deus não é. E no final, a única coisa que a gente pode saber de Deus é que Deus é. Deus é. Mas o Espiritismo, ou a doutrina espírita, traz uma colaboração muito grande, que é tirar essa imagem antropomórfica de Deus. O que é antropomórfica? Né? Palavrinha difícil. Antropos é homem, morfos é forma. Então, antropomórfico é forma de homem. Tem um estudioso grego que fala que os povos fizeram Deus à sua imagem. E a gente acaba transformando Deus na nossa imagem. Mas não é verdade, Deus está muito além disso. Então, sempre que a gente for se referir a Deus, a gente tem que tomar muito cuidado, porque há uma tendência nossa de transformar Deus numa pessoa. Transformar Deus num ser humano. Deus não é isso, Deus está muito além disso. Muito além disso. Então, essa é uma das colaborações que os espíritos deram sobre o conceito de Deus. Um outro ponto que a doutrina dos espíritos e também o espiritismo codificado dá um avanço muito grande é sobre o conceito de Jesus.
Jesus, para a maioria das religiões cristãs, Jesus é Deus. Isso não foi sempre assim não, tá, gente? Foi no catolicismo que teve lá um dogma que tornou Jesus Deus. Antes havia uma disputa e muita gente defendia que Jesus era só um profeta. Ou mais que um profeta, um Messias. Mas Deus não, né? Deus é muito, a gente já viu, é Deus do universo. Jesus é o suprassumo da humanidade, do planeta Terra, né? Do homem. Inclusive, Jesus se referenciava assim, ele se chamava filho do homem, né? Ele se referia a ele mesmo como filho do homem. Ele não falava assim, que ele era filho de Deus. Quando ele chegava a falar filho de Deus, quando ele falava Pai Nosso, é de todos nós. É Deus como causa de tudo, né? Mas ele se referia como filho do homem. Então, tem uma pergunta lá, que Kardec pergunta, se eu não me engano, 621 ou 619. A gente vai ficando velho, vai esquecendo o nome das perguntas. Mas aqui, ó, a gente pode até ver aqui agora e procurar, deixa eu ver. É bom que aí eu não estou mentindo, a gente acha aqui agora, vamos ver se é 621. 621, onde está escrita a lei de Deus, então não é essa não. 619, vamos ver se é ela. 619, não é essa também não. Bom, eu não sei, eu esqueci qual é o nome da pergunta, mas a pergunta é o seguinte, qual o melhor modelo que Deus enviou para servir ao homem de guia e modelo? Tá? Vê se localiza aí para nós, que a gente fala um número para quem quiser pesquisar. 900 e alguma coisa, 919, vamos ver se é 919. Tem um espírito soprando para mim aqui. 919. 919. Não, 919 é qual o meio mais prático e mais eficaz para se melhorar a vida e resistir aos arrastamentos do mal. Qual que é a 325? A resposta eu sei. É essa aí. Qual que é? A pergunta. 625. Cheguei perto, hein? 625. 625. Vamos ver qual é a pergunta 625. Qual o tipo mais perfeito que Deus ofereceu ao homem para lhe servir de guia e modelo? Quem sabe? 2 palavras. Vede Jesus. Então os espíritos falam que Jesus é o guia e modelo da humanidade. Por isso que o grupo de estudo de ética já tem 10 anos estudando os evangelhos de Mateus e João. 10 anos estudando, saiu 4 livros, chama Ética de Jesus. E Jesus realmente é o modelo moral para a humanidade. Então, Jesus, para a doutrina espírita e para o espiritismo, é claro, não é Deus, mas é o modelo que a gente pode ser. Na verdade, é um modelo extraordinário. Quanto mais você estuda Jesus, mais você fica apaixonado por ele. A gente estuda ele no Evangelho no Lar todo final de semana. Domingo agora a gente estudou aquela passagem que ele está se preparando, né, para ser morto, já sabia tudo. Aquela parte que ele fala assim, afasta de mim esse cálice, mas faça a sua vontade. E fala assim que ele estava muito triste. Olha só. Como que ele era humano. Né? Só ler lá em Mateus, nessa parte, vocês vão ver que Jesus ficou triste nesse momento. Porque ele viu todo o sofrimento que ele ia ter. E não é fácil não, gente. Crucificação era o pior castigo que os romanos tinham para punir as piores pessoas. Tanto que o Pilatos queria punir Jesus só com umas chicotadas,
né? E os sacerdotes lá, judaicos, não deixaram, mas era a pior coisa. Imagina, enfiar cravo no você ficar sangrando numa cruz e você morre sufocado, porque você não vai aguentando mais segurar o peso do corpo quando ele pende. Então, um sofrimento terrível. E Jesus sabia disso de antecedência. Podia ter fugido, podia ter escapado, podia ter rejeitado, né? E estava nesse momento ali sofrendo, mas mesmo sofrendo, ele falou: faça-se sua vontade, não a minha. Então mostra que Jesus, apesar de toda a perfeição, de toda a evolução dele, ele era humano, né? Ele era filho de homem, não era Deus. O outro, né? Um outro conceito, esse talvez seja um dos mais importantes, que é um dos conceitos que Jesus veio trazer. Jesus veio trazer dois conceitos: o espírito, ou a imortalidade do espírito, e o amor. Foi essas duas coisas que Jesus reencarna. Né? Jesus, como espírito coordenador do planeta Terra, coordenador espiritual do planeta Terra, ele reencarna para ensinar essas duas coisas. Né? O espírito, que o ser humano é espírito, não é matéria, e que o amor é que dá sentido a tudo, e que nós evoluímos através do amor. Um dos ensinos mais extraordinários dele, que eu acho, que ele mostra muito isso, é quando ele fala assim: não é o que entra pela boca do homem que o corrompe, mas o que sai dela. Se a gente pensar o ser humano como corpo, isso está errado, porque o que contamina e corrompe, que envenena a gente, é o que a gente come. Bebe um veneno para você ver se você não morre, se o corpo não padece. Mas ele estava falando o ser humano, e o ser humano para ele é espírito. Então, o que corrompe o espírito é o que sai da boca, porque o que sai da boca está cheio o coração. Então, ele falava que o espírito é corrompido por aquilo que está dentro dele, o mal que está dentro dele. Então, Jesus veio para ensinar realmente que somos espíritos. Se a gente não entender que Jesus estava falando do ser humano espírito, a gente não entende a maioria das lições que ele veio ensinar. Então, o Espiritismo reafirma isso. Ele, inclusive, vai expandir e falar que nós somos corpo, perispírito e espírito. Sendo o perispírito uma espécie de corpo intermediário que faz a relação do corpo físico e do espírito. Então, esse é um dos princípios básicos da doutrina espírita e do espiritismo. Nós somos espíritos. E um outro princípio importantíssimo que faz toda a diferença é um princípio chamado mediunidade. Mediunidade, para quem não sabe, é uma outra palavra criada por Allan Kardec. Allan Kardec é que cunha isso. Ele fala o seguinte, que a mediunidade seria uma capacidade que as pessoas têm de sentir em maior ou menor grau os espíritos. E ele fala que todos possuem a mediunidade. Nem todos possuem em alto grau, mas em pouquinho grau possuem. Quem de repente já não teve aquela sensação estranha? Quem já não teve um sonho pré-cognitivo, alguma coisa? Quem já não teve um sonho com um parente desencarnado? Quem já entrou num lugar e sentiu um arrepio, uma coisa estranha? Então, a mediunidade nós a possuímos, em menor ou maior grau. E ele fala assim, e aquele que possui essa mediunidade, essa capacidade, a gente chama de médiuns. Então ele criou duas palavras, mediunidade e médiuns.
Mas a mediunidade, como um fenômeno físico, como um fato natural, sempre esteve em todas as fases da humanidade. Então a gente vê fatos mediúnicos na Bíblia, nos egípcios, no Oriente Extremo, lá entre os hinduístas, os budistas. Então a mediunidade sempre esteve na história da humanidade. Inclusive um estudioso espírita, que eu admiro muito, brasileiro, filósofo, Herculano Pires, tem um livro chamado A Memória e o Tempo, um verdadeiro estudo de antropologia espírita. Quem gostar de estudar mais profundamente não deve deixar de ler esse livro. E nesse livro ele tem uma tese que ele afirma que a origem de todas as religiões está na mediunidade. A origem de todas as religiões está na mediunidade. Porque na mediunidade é que as pessoas acabam conversando com os espíritos, sabendo das existências dos espíritos, e aí começam as crenças. Começam a surgir as crenças e as várias religiões do mundo. E a mediunidade, gente, é uma espécie de lei divina que nos une. Porque a gente acredita que a mediunidade é só da gente com os espíritos. Essa é uma mediunidade restrita. Mas o fenômeno mediúnico é uma capacidade de percepção espiritual que é de espírito para espírito. Então a mediunidade ela pode acontecer de um encarnado para o encarnado, de um desencarnado para o desencarnado, do desencarnado para a gente. Então tudo isso é mediunidade, é uma lei que nos une, é uma percepção espiritual. Um outro conceito muito importante é a evolução. A evolução talvez seja o conceito mais extraordinário que o Espiritismo trouxe. Porque antes disso havia um conceito que até hoje ainda muitas religiões têm, religiões que a gente chama soterológicas, que é o conceito de salvação. Então você vê muitos crentes, e muitos católicos e muitos religionários falando assim, Jesus salva, né, eu vou ser salvo, somente quem é da minha religião vai ser salvo. É o conceito de salvação. E a doutrina espírita ela traz um novo conceito que é evolução espiritual. Evolução intelecto-moral. Evolução da sensibilidade. Então o ser humano ele não precisa ser salvo, nós não estamos perdidos, né? O ser humano ele precisa evoluir, ele precisa desenvolver todo o seu potencial a chegar a um ponto de ser crístico. Então ele tem que desenvolver a consciência dele, essa consciência egoísta, para uma consciência cósmica, uma consciência de fraternidade. Então é a evolução. E ele fala também que com a evolução vamos alcançar a felicidade. Então a felicidade só é possível quando a gente evoluir. E finalmente, para concluir esse pequenos estudos sobre os princípios que a doutrina espírita apregoa, é a reencarnação. Porque é através da reencarnação que se processa essa evolução. Porque uma vida só não é suficiente para a gente evoluir tudo que precisa. Então, numa reencarnação, eu aprendo muita coisa. Na outra, eu aprendo mais. Numa, eu venho como homem e aprendo as coisas próprias do sexo masculino. Noutra, eu venho como mulher e aprendo coisas próprias do sexo feminino, como ser mãe, amamentar, ter um filho, cuidar de um filho dentro de si, que o homem não pode ter, só mesmo se vier como mulher que ele pode passar por isso.
Então, a gente passa por milhares de reencarnações, quantas forem necessárias para a gente alcançar a evolução. Chega um momento que eu não preciso mais reencarnar. Eu já aprendi tudo que essa matéria podia me proporcionar. Aí para que eu vou reencarnar? Eu vou estagiar em outros planetas, em outras dimensões de evolução. Mas eu tenho que chegar até lá. E a reencarnação, apesar que a palavra foi cunhada por Kardec, ela não é nova, porque a reencarnação também é um fato natural. Entre os gregos, eles chamavam de paligenesia, ou paligenia. Gênese, nascimento. Pali, vários. Então, vários nascimentos. Muitos filósofos gregos defendiam a reencarnação. Entre eles, Pitágoras. Quem estuda matemática aí do famoso teorema de Pitágoras, né? Pitágoras lembrava de vidas passadas dele. No Egito, era chamada de metempsicose. Então, a reencarnação como fato sempre esteve na história da mediunidade, do planeta Terra, na história das civilizações. E o Espiritismo dá essa nova forma, porque muitas vezes eram confundidos, né? Como eu falei nessas traduções, por exemplo, na Índia e no budismo, acreditam que a reencarnação pode ser, que o ser humano pode reencarnar em animais. Para o Espiritismo isso não é possível, porque é sempre progressivo. Nós não podemos reencarnar num ser inferior ao ser humano, num animal qualquer. Se a gente for reencarnar é num planeta mais evoluído, com um ser corpóreo mais evoluído do que o ser humano, quando a gente alcançar esse estágio. Então, o que acontece? Isso é só uma visão do que é o Espiritismo que Kardec codificou, dessa doutrina. E agora, para terminar, que já está acabando nosso tempo, eu queria fazer a seguinte reflexão para vocês. Será que essa doutrina dos espíritos, que foi passada para o Kardec, que Kardec codificou, ela se paralisa no tempo? Ela fica estática? Ou ela é dinâmica e progressiva? Porque o próprio Kardec falou lá no Espiritismo, nos livros dele, que o Espiritismo teria que se progredir, que teria que caminhar com a ciência. Imaginem vocês, século XIX, o tanto que avançou a ciência do século XIX até hoje. Avançou demais. E o Espiritismo tem que avançar junto. E a doutrina dos espíritos também vai ser revelada com o prosseguir do tempo. Então a gente não pode, apesar desses 5 livros serem a base, ficar só nele. Tem que continuar as pesquisas, a ciência tem que avançar, a filosofia tem que avançar e a religião também. Então, por exemplo, os livros que vieram através da mediunidade de Chico Xavier, os livros de Emmanuel, a doutrina espírita do Espírito Emmanuel, a doutrina espírita do André Luiz, a doutrina espírita da Joana de Ângeles, através do médium Divaldo Pereira Franco. São contribuições que engrandecem a doutrina espírita e são contribuições do século XX. Da Joana tem alguns do século XXI, porque o Divaldo ainda está vivo, lá com quase 100 anos, mas está lá vivo, psicografando ainda. Então, a doutrina dos espíritos, cada vez que nós evoluímos mais,
os espíritos conseguem passar uma doutrina um pouco mais ampla, conseguem revelar um pouco mais para nós. Então, a doutrina espírita, ela também é dinâmica. E o processo de revelação não parou lá no século XIX com Kardec. Existem médiuns, esses médiuns estão produzindo, e a gente tem que estar em constante evolução. Eu espero ter esclarecido um pouco e conseguido fazer com que vocês possam conceber doutrina espírita e espiritismo e movimento espírita de forma diferenciada, para que vocês saibam que algumas coisas são próprias do movimento espírita, outros do espiritismo, mas que a doutrina espírita, que é a fonte de todo esse conhecimento, continua aí à nossa volta, nos influenciando e sendo, a cada dia, sendo revelado novos ensinos e conhecimentos. E para terminar, a gente não poderia deixar de falar do método de Kardec, da ciência, que o Espiritismo nunca vai abrir mão. Porque quando a gente fala em doutrina espírita e doutrina dos espíritos, é dos espíritos superiores, é daqueles espíritos superiores que orientaram Kardec. Porque, gente, uma das coisas mais importantes que Kardec descobriu é que, assim como na Terra, o mundo espiritual é cheio de espírito com um tanto de ideias diferentes, com cultura diferente, com evolução diferente. E ainda tem o problema dos médiuns, que muitas vezes existem bons médiuns e maus médiuns. Então, a gente não pode acreditar em todos os espíritos e achar que um espírito falou que aquilo é verdade. A gente tem que usar os métodos que Kardec ensinou para a gente determinar se aquilo realmente, como Paulo, o apóstolo dos gentios, falava, para verificar se esses espíritos são de Deus, são espíritos evoluídos e que realmente trazem mensagens boas, benéficas, verdadeiras para a gente. O que a gente agradece a oportunidade, pede Jesus nesse momento para nos abençoar a todos, nos inspirar e que nós possamos estar sempre aprendendo mais e mais para poder melhor discernir, né? Lembrando de novo Paulo, que tudo eu posso, mas nem tudo me convém, que a gente tem que saber escolher aquilo que nos é lícito, aquilo que nos convém, aquilo que é o melhor para nós. Muito obrigado e até a próxima.